Estou aqui, Ali. não consigo me ouvir. Sim. Agora deu para te ouvir. Deu, feito. Tá. Estamos ouvindo. Então, tá. Pessoal, eu coloquei então gravar. A ideia aqui é assim vocês fazerem uma apresentação, né, olhando o caso, né, que foi visitado. Acho que todos os casos são bastante significativos, talvez com características diferentes. E o legal desse tipo de trabalho é e a proposta, né, é nos colocar no lugar assim de quem vai para intervir num sistema, né, dar sugestões, indicar como pode ser feito e olhar, né, e tomar suas constatações aí por meio da visita, né? E acabamos mudando a proposta, não era a ideia de eu estar, de fazer as visitas juntos, né? A maioria da turma aproveitou esses momentos, mas acho que não perdemos a riqueza dos exercícios em geral. Então, essa é uma oportunidade também dos estudantes que não puderam conhecer todas, né? Visualizar. E nós vamos fazer, então, a apresentação do trabalho desse grupo. Eu achei por bem, né, deixar só uma apresentação hoje, porque eu já tinha olhado o material do pessoal, um material bastante, digamos assim, com bastante informação, com informações que eu julgo que sejam interessantes até para compreender a atividade da produção de pêssego, né, e outros detalhes. Mas aí, depois, no final, a gente vai combinar as próximas apresentações aí, que dá para fazer, talvez, 2 por noite. Então, passo a palavra para o grupo, que eu não sei quem é que começa a transmitir e tal aí, e os demais, pessoal, apontem sugestões, questões para serem abordados aí no final. Pelos olhos da Lilian, está se quebrando ali. Sabe que isso aqui é novidade para mim, né? Mas vamos ver. Vamos ver em qual que apresenta aqui nisso aqui. Não, acho que não é aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Começou, tu vai aí em apresentar, aí tu pode fazer o seguinte, ó, tu pode dar um F5 lá antes no teu PowerPoint, que ele fica em tela inteira, e aí depois tu vai no apresentar e aí acha ele ali. Mas o meu F5 aqui... Ah, e aí? E agora? Não, agora tu vai lá dá um Alt Tab, tu vai trocar lá para o ambiente aí para o Meeting, e aí que tu vai em apresentar. Não, mas eu já estou em apresentar aqui no Meet. Não, mas não está apresentando. Ah, não tô? Não. Tá, então espera aí. Aqui, vamos ver. E agora? Agora está se mexendo. Tá, mas agora se tu der ali, coloca apresentar a tela inteira. Não, Assim? aqui embaixo, bem embaixo aqui tem uma janelinha ali no lado de aumentar o tamanho o zoom. Ah, professor. À direita, bem embaixo. No PowerPoint? É. Tá. Aí, agora aqui. vai... Aí, isso. Aperta aí. Tá. Só que ele não veio para nós aqui porque tu vai ter que cancelar lá e pedir para apresentar de novo. Deixa aí assim, em exibição. Isso, agora vai de novo, apresentar e aperta naquele que está exibindo lá. Não tá, na verdade. Não tá dando certo. Vai na tela, na apresentação tua lá na... Aqui. Ah, agora deu. Parabéns, você venceu. Você venceu, eu vou anotar o passo a passo. Só agora eu não enxergo mais nada, eu só enxergo a apresentação. Mas nós estamos te enxergando, então te comporta. Tá bom, então. Então tá, então podem começar, que não sou eu que começo.
Sei. Posso falar? Pode, daí pede para passar, que daí eu passo aqui. Tá assim, ó, essa é que eu tenho problema para falar, né, gente? Eu não sei se vocês vão conseguir me entender. A gente foi na propriedade, na comunidade de São Valentim, né, na propriedade Psigueiro, e o que eu posso dizer? Tinha 3 sócios, né, para plantar pêssegos, e eles estavam meio perdidos na plantação lá e pediram ajuda, né? E nossa, ela tá ruim, gente. Aí a propriedade, assim, ó, ela tem 8 hectares, né? E fica próximo de Santa Maria, o que facilita a plantação para escoamento do produto, né? É mais ou menos isso, Lilian. Sim, pode continuar. É que eu não sei usar bem as palavras, né, gente? Eu não sou assim muito de falar. Mas Não você é já tá falando problema. super bem. Seguia pelo Tá indo bem. slide. Tá. E aí eles têm disponibilidade de mão de obra, né? Só que a plantação deles não é muito legal, né, gente? Então eles pediram ajuda mesmo para dar uma geral, para ver se conseguem salvar o seringueiro, né? Então, cada um de nós deu uma opinião para ver se consegue ajudar eles nessa empreitada, porque em Santa Maria é um lugar que não tem assim como é que eu vou dizer, o produto de pêssego não tem quem plante, né? Então tem que vir de fora. E seria uma boa se o sítio deles lá desse certo, né? Se eles tivessem esse produto para vender para Santa Maria e região, que seria uma boa. E o que eu vou dizer mais? Gente. Tá ruim, gente. Eu não. Tá, deixa eu também vou ajudar um pouco, então. Vamos lá. Não, na verdade, vou ajudar então. Na verdade, assim, a gente, até, como diz a Sheila, são 8 hectares ali no distrito de São Valentim, que é bem pertinho. A estrada, o acesso não é muito bom, mas é como as estradas do interior aqui. E a gente até colocou, assim, uma questão dos 3 mosqueteiros, porque eles têm uma certa cumplicidade, né? A gente botou um por todos e todos por um, porque a gente viu que eles se organizaram e eles toparam o desafio, tá? Então, a questão toda, a coisa boa deles é a proximidade da área urbana, eles têm disponibilidade de mão de obra, por enquanto, né, pelo que eles estão trabalhando, tem disponibilidade de água para irrigação, porque agora a gente está com tudo cheio, mas daqui a pouco a gente pode, né, começar a ter problema. E também a gente pensou nessa questão dessa proposta que eles receberam e abraçaram, porque a demanda de pêssego na região é grande, e a prefeitura veio com essa proposta de que eles colocassem isso aqui na região, tá? E também tem a questão, e aí vem de encontro a isso, a produção local é insuficiente para atender. Então, a prefeitura veio com a proposta e eles abraçaram. Então, o que a gente destaca é que eles receberam essa propriedade, eles receberam de herança essa terra, e eles 3 se organizaram. Acho que são 2 irmãos e um cunhado. Alguém me ajuda aí se eu estou errado. E essa atividade toda, ela foi uma proposta, né, do professor Gustavo nessa disciplina de Vivências em Fruticultura 2, né, do curso técnico em fruticultura que nós estamos cursando na universidade. Então, a ideia também do professor Gustavo é fazer com que nós, enquanto futuros técnicos em fruticultura, a gente vivencie uma propriedade com todos os problemas que tem, né? Porque normalmente os agricultores eles vão nos procurar nessas situações, nas situações em que eles têm alguma dificuldade, em que tem algo para ser resolvido na propriedade. Então é nessa situação que o agricultor vai procurar o técnico para auxiliar. Então a importância, né, professor Gustavo, da gente vivenciar isso enquanto ainda estudantes, porque é o momento da gente aprender. É esse momento agora que nós estamos vivendo, que é o momento da gente agregar conhecimento, agregar experiências para, num futuro bem próximo, já está bem próximo mesmo,
nós virmos a atender esses agricultores da melhor forma possível, né? Por já ter algo relacionado a isso, né? Pode passar. A propriedade que nós visitamos, caminhando a pé, a gente não se deu conta daquela outra lavoura acima ali. A propriedade, essa parte em verde, abaixo daquele que está lavrado ali, tem um pequeno açude aqui e outro aqui. E segue para frente. Depois, numa outra foto, vai dar para ver melhor. E a denominação que nós colocamos de Três Mosqueteiros foi justamente para essa cumplicidade. E a gente não viu lá na frente sítio fulano de tal. Até mesmo porque cada um tem uma denominação, embora eles não tenham nenhum limite delimitado, onde começa uma terra de um, onde termina do outro. Então, é tudo uma área em comum. E pode passar. E eles começaram a se pomar de pêssego, né, em torno de 1.800 plantas, meio que no susto. Segundo eles nos relataram, numa reunião da prefeitura na comunidade, e eles ofereceram as mudas, e teve um dos 3 que levantou o braço e estava interessado. Ninguém mais falou, e eles abraçaram essa causa. A prefeitura disse que, junto com a Emater, daria toda a parceria, todo o evento técnico, né? Forneceria até, inclusive, o calcário, a adubação, tudo. E, de repente, quando eles menos esperaram, receberam um telefonema que as mudas já estavam chegando. As mudas vieram do viveiro Weber, um viveiro bem concentrado no estado. E só que a calagem não foi feita na propriedade, acabaram colocando calcário nas covas das mudas, e a gente já tem experiência, por vivência de outros colegas e professores, que esse jeito não funciona, né? O calcário tem que ter uma temporada na terra para ir se misturando. E outro detalhe que nós percebemos, que o adubo, na verdade, era só substrato, e a gente sabe que substrato não ajuda quase em nada para vigor da planta, é só para enraizamento. Pode seguir, passando o slide. Aqui nós temos as mudas, a fotografia das mudas, as filas da plantação, a verde ali no meio, lá entre linhas, está faltando bastante uma massa verde aqui de proteção, uma adubação verde. Eu chamo de cortina, né? Quebra-vento? Quebra-vento, isso, obrigado. Não deixa de ser uma cortina. Eu chamo de cortina vegetal. Então, eu sou muito urbano, né? Aí está faltando bastante, porque foi feito tudo às pressas. Então, eles têm muita vontade, e a plantação segue lá em direção àqueles eucaliptos lá no fundo. E ali não tem proteção nenhuma. Aí a gente quase não tinha essa percepção que nós tivemos naquela imagem aérea dessas outras lavouras. Como é que vai ser isso ali? Vão continuar botando gado, ou vai vir soja e vai vir uma deriva? Então eles vão ter que se atentar para isso também, né? Pode passar o slide. Aqui nós temos um slide com uma muda um pouquinho mais perto, onde a gente viu que carece de conhecimento técnico. Eles têm boa vontade, mas muitas vezes a gente ouve os comentários, né, por conta. Ser autodidata não é fácil, porque tem um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Então eles fizeram uma poda, e ainda quase que nós matamos o Ney lá do coração, cortando as podas que ele tinha feito. Eu não, porque eu ia pegar a tesoura, mas quando eu vi que ele ia ter um piripaque, eu voltei. Eu digo, não sou responsável por um AVC no ombro. Tá? Então a gente vê que as plantas estão quase com 1 ano e pouquinho, e estão mirradas, por consequência da adubação que foi mal conduzida, porque a prefeitura entregou mal o produto. E daí nós perguntamos, e o pessoal da prefeitura e da Emater
parece que deu um sumiço com eles, deve ter o vento norte carregado com eles um pouco, né? Mas com certeza o Politécnico está à disposição dos 3 mosqueteiros aí. Pode passar. Agora quem é o... Agora eu acho que é o Edevaldo, né? Não, pode... Bom, seguindo, pessoal, a gente organizou, na verdade, o trabalho um pouco assim, para mostrar as atividades que eles têm, que eles estão fazendo, características também da propriedade, né? Como vocês viram, e eu vou dar seguimento nisso, e depois a gente vai ter as situações problema, né? Então, assim, o que eu destaco é que eles receberam 6 variedades de pêssego, tá? 6 cultivares, na verdade. A charrua, a granada, a pit, que deve ser assim que fala, a Eldorado, a Premiere e a Chimarrita. Então, esse recebimento dessas mudas, eles já comentaram que vieram atrasadas, etc. Então, eu vou fazer alguns comentários a respeito delas, né, para a gente ir traçando a questão até o pessoal chegar na situação problema. E também vou destacar aqui o destino da produção, que o que foi comentado lá é consumo familiar, feiras municipais, eventos promovidos pela prefeitura, municípios da região. E também essa questão do turismo rural. Então, isso foi o que foi comentado, foi aventado lá, tá? Então, assim, ó, primeiro, número 1, vou destacar essa questão das variedades. A gente sabe que a escolha da cultivar é um ponto bem importante, né, na hora da gente implantar um pomar de qualquer coisa. O custo da implantação é o mesmo, a diferença está no retorno que tu vai ter da cultivar, que se adapta melhor, né? Conhecer a cultivar, o local de instalação, a disponibilidade de mão de obra, são pontos que é bem importante levar em consideração. Isso já vem a conversa desde que a gente começou a trabalhar com essa questão de implantação de pomar. Os ganhos com essa escolha de uma cultivar X e outra Y, essa boa adaptação, o alto nível de produção, qualidade de frutos, etc., quando comparado com uma cultivar sem essas características, o custo vai lá em cima e o ganho lá embaixo, né? Então, assim, ó, a gente divide, Lilian, pode passar para mim, por favor. A gente divide essas cultivares deles, tá? Nessa questão de a granada, por exemplo. Então, ali eu fiz uma tabela para que vocês mais ou menos tenham uma questão visual, né? A cultivar granada, a previsão de colheita dela é início 10 de novembro, as horas de frio que ela exige entre 250 a 350, e elas têm as características. A pit, a mesma coisa, início de novembro, a Eldorado, final de dezembro. Então, com essa tabela, o que a gente quis mostrar? Que a demanda, o trabalho, a questão de mão de obra, a questão de transporte, ela vai começar a aparecer quando essa colheita vai vindo, né? Então, assim, ó, o que é importante a gente pensar? Que eles têm 6 cultivares. Quantas são de polpa branca? Para que serve? A polpa branca tem a questão da questão da comercialização in natura, bem melhor, e a polpa amarela é mais para industrial, né? Para a questão industrial. A gente tem a questão das horas frio, que, por exemplo, esse inverno a gente não deve ter tido 250 horas frio. Então, isso também pode prejudicar. Claro, isso tem uma variação, mas isso pode haver algum prejuízo, né? E a questão da previsão de colheita, a questão de como tu vai conduzir a comercialização e a própria questão do manejo, tá? Dessa questão toda. Bom, como a gente pode visualizar eu não vou ler isso, mas vocês podem visualizar nessa tabela, foram fornecidas 6 cultivares, tá? Para a propriedade, qual é o objetivo? Ter período mais longo de produção, ou seja, de outubro a janeiro, 4 meses, já que o período normal, né, é de novembro, dezembro, mais ou menos. Isso significa o quê? Quanto mais tempo, o preço vai ser melhor. Então, o que vem precoce ou o que vem tardio tem um preço melhor, né? Porém, segundo algumas bibliografias que a gente consultou, a gente tem pelo menos 4 cultivares com época de maturação mediana, né? Que é o que a gente pensa, que é novembro, né? Novembro. Temos a granada, a pit, a Premiere e a Chimarrita, né? E 2 tardias, que são a Eldorado e essa charrua. E a charrua, um dia eu conto para vocês a minha trajetória atrás da charrua, tá? Então, e nesse ponto,
Então, nesse ponto da gente ter 4 de maturação mediana, todas ao mesmo tempo, muda um pouco, mas todas ao mesmo tempo, e 2 tardias, a gente levanta a questão da disponibilidade de mão de obra, da capacidade de armazenamento, comercialização, tá? Então, isso foi como eles têm isso, a gente tem que começar a levantar essas questões. Por outro lado, é importante também a gente considerar essa questão da variação do período, em função de diversos fatores. Por exemplo, pode ser que uma comece a produzir um pouquinho antes, 15 dias, outra um pouco depois. Então, isso também vai alterar a gente. Isso, por isso tem que observar, porque vai alterar o tempo de colheita e a questão de manejo, né? Também outra coisa, se a gente observar, a gente tem 2 de polpa branca, né? Que é a Premier e a Chimarrita, não 3, na verdade, a Premier, a Chimarrita e a Charrua, né? Então, qual é a questão? É mais apreciado para o consumo in natura, então, na verdade, ela vai ser mais comercializada na questão da feira, só que a perecibilidade dela é maior, né? Ela vai estragar mais rápido, no caso. E as outras cultivares, são mais 2, né? 3, são de polpa amarela, que aí também não diferencia muito. Uma delas tem uma dupla finalidade, mas a questão toda é, não temos indústria, então temos que vender essa produção in natura, né? Também a questão das horas frio, né? A gente pode observar que nós não temos nenhuma que exija muitas horas frio, a não ser a Chimarrita, mas aí a Chimarrita vai de 200 a 600, então também tem essa questão. Gustavo levantou sobre essa questão da Chimarrita ser tardia, ser mediana, ser precoce. Eu não tinha essa informação deles, tá? E eles acho que também não tinham essa informação de qual Chimarrita que eles tinham, se era precoce, se era tardia ou se era a mediana, tá? Então, na verdade, essa tabela mostra um pouco na verdade, é um painel do que eles têm lá e de como eles vão ter que fazer a logística disso, tá? Lilian, pode passar para mim, por favor? E aí, aqui, eu mais ou menos, a gente fez um combo, né, do que é o que, né? Então, a gente tem essas frutas características, as imagens, isso para ilustrar um pouco, para essa questão para destacar isso, né? O que eles têm lá, então, quais são as características da propriedade, o que eles já têm implantado lá, é isso que a gente vai ter que trabalhar, e procurar explorar, na verdade, as características boas, né, para a gente poder levar. Bom, o que eu destaco também, essa questão do destino da produção, né, que foi o que eu elenquei lá antes. De acordo com o relato dos produtores, a proposta da prefeitura é comercializar em feiras e eventos, mas a gente sabe que, né, dependendo da quantidade, então, são 1.800 pés de pêssego, é muito pêssego, se for bem conduzido, é muito pêssego, então, também isso é outra questão que a gente vai trabalhar mais adiante na questão dos elencar os problemas, né? E também foi uma proposição de turismo rural, um dos colegas também vai explorar, que, tipo assim, aquela questão do colha e leve, né? Então, com essa proposta de ter uma experiência única no pomar, na verdade, é mais ou menos como se tem no vinho, como se tem nas vindimas, né? Como se tem na oliva, como se tem... Então, na verdade, o pensamento é interessante, né? Tudo isso é interessante. Então, do início até agora, o que foi mostrado para os colegas e para o professor, na verdade, foi um painel do que a gente tem lá na propriedade. É isso, a propriedade se caracteriza por isso, tá? E aí depois a gente vai trazendo as questões que foram levantadas, ou como problema, ou como possibilidade. Beleza. Então, pessoal, boa noite. Os colegas já explicaram muito bem a propriedade, né? Já conseguiram, a Adriana agora trouxe todas as características, né, das cultivares de pêssego que a gente tem lá na propriedade. O Carlos também trouxe imagens ali que foi importante também para a gente ver como que é a propriedade assim de cima, né, como que ela está cercada, enfim. E bom, agora, né, eu fico com essa parte, que é uma parte difícil, que é de trazer os problemas, né, os problemas que a gente observou. Também, eu acho que é importante dizer que o nosso trabalho, ele aconteceu assim, foi uma atividade de um semestre, né, que a gente
fez uma visita na propriedade, e daquela visita a gente levantou uma série de situações e problemas. Então, foi daquela amostra, né, que daquele dia que a gente fez aquela visita, a gente conseguiu verificar esses problemas. Talvez outros problemas surgiriam no caminho, né? Se a gente pudesse ter um trabalho realmente de técnico que exige também essa relação de proximidade com o produtor, de frequentar o pomar, né, de observar, enfim, de acompanhar as pragas e doenças que vão surgindo ali no decorrer do cultivo, da produção, né? Inclusive, um dos problemas que hoje a gente traz aqui, ele foi levantado depois, né, da visita, que foi a questão do risco de deriva. Eu acho que até lá no dia talvez alguém tenha falado, mas tenha passado despercebido, mas quando a gente viu aquela imagem ali da propriedade cercada por lavouras, a gente pensou risco de deriva, né? Então, acho que os problemas às vezes vão surgindo e naquele dia a gente conseguiu observar uma série de problemas que agora eu trago aqui, né? Um deles, por exemplo, foi, pelo menos até onde a gente pôde, né, constatar, assim, foi a inexistência de registros e anotações, né? A gente no dia não me lembro se alguém perguntou, mas a gente não viu nenhum caderno de campo, nada do tipo. A gente não soube também se o pessoal ali estava cuidando, que está cuidando, né? Enfim, os proprietários ali, os agricultores fazem algum tipo de registro em caderno de campo, em caderno de manejo, né? Então a gente percebeu que esse era um problema, porque numa cultura como o pêssego, a observação e o registro é importante, né? Não só o pêssego, todas as frutas, né? Óbvio, mas no caso deles, a importância do registro e da anotação, né? O professor também, na aula, nos lembrou dessa necessidade, assim, de registrar, porque em cada lugar a cultura vai acontecer de uma forma, né? Vai se desenvolver de uma maneira, as pragas vão ser, né? Cada lugar vai ter a sua forma de, enfim, de desenvolvimento da planta, de crescimento, de vulnerabilidade a pragas e doenças, enfim. Então, o registro e a observação e o registro, né, é muito importante de todos os manejos. A gente percebeu que isso lá era uma falha, talvez, no trabalho deles ali. Outra questão, plantas mal formadas e com poda deficiente. Né? Até teve um momento que um dos agricultores ele puxou a planta do chão e ela estava só realmente no toco, com pouca formação radicular, assim, né? Então, o que a gente percebeu é que, bom, ao que parece, as mudas já vieram com problema, né? Então, no momento que as mudas já vêm com problema, né? Tem uma origem talvez não, né? Apesar do viveiro Weber ser conhecido, né? E vejo que está em muitos lugares, né? Distribuindo mudas. Ao que parece, a qualidade das mudas que estão sendo entregues não estão muito boas, assim. Inclusive, essas, né, que vieram do viveiro Weber, a gente verificou ali que elas estavam numa situação meio difícil, assim, né? E daí, bom, em decorrência da falta de correção, também talvez da carência de adubação, as plantas já não se desenvolveram bem, já estavam mal formadas, e também a questão da poda ali, que foi muito visível, porque o professor também deu várias dicas de como podar naquele dia, então também foi uma aula de poda, assim, para muitos, né? Eu acho que a questão da poda também ficou muito visível ali, que estava uma poda deficiente, assim, precisava ser melhorada essa poda de formação, né? Porque as mudas estão nesse primeiro momento de desenvolvimento, né, e elas precisam ser conduzidas para que possam crescer, né, de maneira mais eficiente e num formato que seja também mais, né, para o agricultor, enfim, poder trabalhar com a planta, assim. Questões nutricionais com relação à adubação de crescimento, bom, o Carlos já falou, né,
desse problema aí, inclusive com adubo orgânico que parece que foi fornecido, porque não era realmente um adubo, era um substrato, né? Então isso, bom, se foi só aquele adubo que foi utilizado, então realmente pode ter repercussão na planta, né? Porque realmente não era um adubo, assim. Anderson, fala? Falar? Perguntas no fim, ele anota lá, faz favor, depois ele faz. Só se é urgente, bota no bate-papo. Solo sem correção de acidez em área total e em profundidade. Então, também eu acho que o Carlos falou antes ali, a questão da correção, né? Foi feita análise de solo, porém a correção, o calcário que foi fornecido, né, o indicado, foram 22 toneladas, pelo que a informação que a gente tem, né? E essas 22 toneladas seria para a área total, né? E foi feito, na realidade, em algumas áreas da propriedade foi feito na linha, e em outras áreas foi feito no berço, ali na cova. Também nessas áreas que foram feitas na linha não foi uma profundidade rasa, não foi uma profundidade de 30, 40 centímetros ou mais como é indicado, né, para frutíferas. Foi ali do motocultivador que dá uns 15, 20 centímetros, né? Então realmente ali a gente sabe das aulas, bom, que a gente vem tendo, que as frutíferas, né, que são árvores como o pêssego, elas precisam de correção de solo em profundidade, o máximo possível, e também em área total, porque o sistema radicular ele cresce muito, né, em toda a superfície, assim, então fazer a correção na linha ou na cova ou no berço não é suficiente, isso vai comprometer, né, tua produção futura, né, muito da tua produção, e as tuas plantas não vão se desenvolver bem, e todo o trabalho que tu colocou na planta, né, enfim, vai se perder no momento que a planta alcançar um solo que não foi corrigido, né? Então, as plantas não vão se desenvolver bem. Então, realmente, não corrigir a área é um problema considerável, assim, para uma produção de pêssego, né? Essa correção no berço, na cova, na linha, não é suficiente, né? Então, esse é um grande problema ali que a gente observou. Solo com umidade excessiva também é uma área, né? Não é toda, mas muitas partes são alagadiças, né? Então elas têm essa. Quem estudou ali os solos vai lembrar do B textural, né? Que é uma camada abaixo ali tem a camada orgânica, a camada A, né? E a camada B é uma camada com bastante argila, compactada, e a água empoça ali e fica ali e não tem escoamento. Então, a gente percebeu que o solo estava bastante úmido. Tá certo, tinha chovido ali recentemente, aquele dia, né? Mas mesmo assim, a gente também nas aulas estuda que a água em 24 horas ela tem que estar fora do pomar, né? A água não pode ficar acumulada no pomar. E a gente percebeu lá que estava bem úmido aquele dia. Então, até eu acho que no próximo slide vai ter ou na frente a indicação, né, de construção de dutos de escoamento, né, para realmente fazer com que a água saia de dentro do pomar. Porque é importante, as plantas não podem ter solo alagado, né, para poder se desenvolver bem. Manejo e manutenção da cobertura vegetal nas entrelinhas também. A gente percebeu que alguns lugares não estavam ali com plantas de cultura vegetal, né, de adubação verde nas entrelinhas, e alguns outros lugares tinha também. O manejo deles ali não era muito padronizado em todas as áreas, cada uma tinha um manejo, um cuidado diferente, né?
Pode passar, Lilian. O risco de deriva de agrotóxico, que os colegas já falaram aqui também, a gente viu na imagem, né? Inclusive, uma indicação que fica é que no dia 21, professor, me corrija se estiver errado, professor, junto com outro professor também, vão estar ensinando num café com fruticultura como fazer para se cadastrar como cultivo de manejo delicado. Como que chama, professor? Desculpe. Cultivo de manejo sensível, delicado. Cultivo de manejo sensível a agrotóxico, né? Então, a gente sabe que o pêssego é um cultivo sensível e que ele é, né, uma deriva pode também estar colocando em risco o pomar. E se tem lavouras ali perto, né, sem quebra-vento, certamente vai ter deriva e vai comprometer a produção. Né? Então, no dia 21, o professor vai estar sendo divulgado aí nas redes do Politécnico, né? Mas dia 21 vai ter um café com fruticultura com essa temática. Vai ser bem importante, o professor vai mostrar como fazer mesmo. Ele já tem essa experiência, né, com a cultura do pêssego. Inexistência de sistema de irrigação, eles estão instalando um sistema de irrigação lá, mas ainda é meio rudimentar, assim, eles estão conectando uns tubos, é necessário pensar melhor, né, lá aquele sistema, porque se a gente vem agora com o verão de novo, ano passado, outubro, começou a seca, né, se a gente vem com o verão de seca, é imprevisível, né, mas as plantas vão sofrer, né, então é importante ter irrigação, se a ideia é que o pomar consiga, né, se desenvolver e produzir, a irrigação é essencial. A gente botou como uma situação problema também o conhecimento dos proprietários acerca da fruticultura de manejo da cultura do pessegueiro, que a gente percebeu ali que realmente nenhum dos três assim dominava, né, o assunto da fruticultura e do pessegueiro. Isso, claro, vai ter impactos na produção, no cultivo também, porque eles ainda estão aprendendo, né, e estão testando, só que o aprendizado deles está se dando com 1.800 mudas, que realmente é um número considerável, assim, e aí é muito trabalho para 1.800 mudas, e, bom, os erros deles vão acabar repercutindo naquelas mudas e a produção vai ser impactada certamente, né? Então, essa falta de conhecimento ou de prática, né, ou de... Quando eu falo conhecimento, eu falo conhecimento específico na cultura da planta, né? Não, né, menosprezando o trabalho, nada disso, assim, realmente a falta de trato ali, né, de saber como cuidar de um pomar de pessegueiro. Falta de pontos específicos para escoamento da produção também, né, são 1.800 pés de muda, eu acho que também vão falar aqui para frente, precisa se pensar numa forma de vender, se cada pé de muda der 5 quilos, né, produzir 5 quilos, olha quantas toneladas, né? Então, realmente precisa se pensar, né, no como que vão vender essa produção, que vai começar, né, daqui para frente. E a falta de marketing relacionado à propriedade e às frutas, né, que também passa por essa questão do escoamento, enfim, da venda. Né? É necessário já começar a pensar também, né, numa estratégia de marketing, de comunicação, né, para também visando o mercado, visando o comércio e visando também divulgar o trabalho que vem sendo feito ali, que é realmente pioneiro e bem importante. Pode passar, Lilian? Obrigado. Então, a partir de agora, a gente fez uma descrição, né, uma análise ali da propriedade, descrevemos como que são as cultivares, levantamos a situação-problema, agora a gente começa a pensar num plano de ação, né? Daqui para frente, o que a gente vai fazer, então? A gente chegou no pomar dessa maneira, e o que a gente faz agora daqui para frente, né? Então, é necessário traçar um plano de ação, e nesse plano de ação, então, vão ter estratégias de curto, médio e longo prazo, né, dentro desse planejamento. Pode passar, Aline?
plano de ação de curto prazo. Então, eu acho que falando dos problemas ali também eu já falei um pouco sobre as necessidades de curto prazo, assim, né? Pensar numa poda de formação das plantas. Então, os agricultores ali, os produtores vão ter que estudar mais sobre as podas, buscar também apoio de pessoas que já fazem isso, né? Ou mesmo buscar o trabalho de um técnico que possa ajudar nisso. E para pensar a poda de formação, né? Aquele dia foram dadas algumas dicas, mas ainda, né, são 1.800 pés, tem muita coisa para se podar, né, nos próximos anos aí também. Adubação de crescimento também, então, num plano de curto prazo também seria necessário da gente pensar na adubação, né? E já existe uma análise de solo que a gente pode dar uma olhada como que está a situação, né? Mas a adubação, com certeza, vai ser necessária, considerando lá o cenário que a gente presenciou. Assim. Correção de acidez nas entrelinhas também foi falado, né? Já que é necessário corrigir nas entrelinhas. As plantas tão pequenas ainda, é importante aproveitar esse momento, porque as raízes ainda não começaram a sair para as entrelinhas, né? Então, fazer a correção ali, né, numa profundidade grande, com pé de pato. Então, a correção nas entrelinhas vai ser importante, né, para visando aí né, um plano de ação de curto prazo, mas com resultado de longo prazo, assim, também, porque isso vai ser importante para, assim como todo manejo, né, ele sempre repercute no longo prazo. Drenagem da área também, pensar num sistema de drenagem, né? Então, também, além da correção, seria possível fazer agora, né? Pensar num sistema de drenagem nas entrelinhas, inclusive, fazendo um escoamento da água, né? E um sistema de escoamento da água, pensar numa forma da água saída do pomar, né? Em menos de 24 horas, quando chove, né? Implantação de adubação verde, né? Então, plano de ação de curto prazo também, da gente implantar adubação verde. Agora a gente está saindo do inverno, né? Então, teria que pensar em adubações de verão. E a gente inclusive, está com material que a gente pretende enviar para os agricultores, lá para os produtores, fruticultores, e para dar indicações, né? Enfim, de diversos manejos e, enfim, conselhos técnicos, assim, também para o cultivo deles, para aprimorar o cultivo deles, e a gente pode enviar também umas indicações de adubação verde de verão, né? Mas, enfim, existe uma série aí que a gente poderia indicar. Instalação de sistema de irrigação também, né, já foi falado, a questão da importância de instalar sistema de irrigação, ainda mais sabendo que agora vem o verão, né? Então existe um risco, apesar das previsões estarem indicando que vai ser um verão chuvoso, a seca, né, pode acontecer também. Então a instalação do sistema de irrigação também é muito importante para as plantas. Pode passar, Dina. Pode passar e já passa a palavra junto, como você diz. O Marco Antônio está aí ainda ou já saiu para jantar? Tá aí, ele e o Gilberto. Estou escutando aí, estou observando. Então tá bom. Não, a gente tem que se certificar que os agricultores estão participando, né, professor? Estamos ligados. Mas assim, ó, Marco Antônio, a gente fez essa proposição, né? Ela é uma opinião nossa, né? Enquanto estudantes, enquanto futuros técnicos. A partir de uma visita que a gente fez e algumas conversas, né, com o professor também. Claro que vocês podem ter outras opiniões ou acrescentar, né? Essa é uma expectativa que a gente tem, que a partir do trabalho vocês também abram o leque, né, para outras percepções, né, acerca do pomar de vocês. Como o Patrick já comentou, a gente elencou primeiro, né, os problemas e então a gente trouxe algumas soluções também a curto prazo, que é as que o Patrick colocou muito, muito bem até o momento, e temos também a médio e longo prazo, tá?
Essa parte que eu vou comentar agora, ela traz um pouco dessas ações a curto prazo. Então, são as ações que vocês já deveriam ter feito ou que precisam fazer já, imediatamente. Então, a gente teve aí, faz em torno de um mês já, e quando nós fomos, a gente elencou essa questão da poda, deformação das plantas, que estava sendo necessário fazer, e ela já devia ter sido feita, né? Então, a gente aponta o problema, mas também vamos apontar uma solução para vocês. Uma das possíveis soluções, é claro que tem questões que são muito amplas e vocês podem ter mais soluções, né? Então, a gente vai colocar um norte para vocês, né? Para ser útil, né? Enquanto o nosso papel, enquanto universidade, nosso papel social também nessa questão, dessa nossa visita e dessas nossas informações, elas serem úteis para nós, enquanto estudantes, e para vocês também, né, que nos recepcionaram na propriedade de vocês. Então, assim, poda, deformação, agora as plantas já brotaram, né, já estão com folha, já tem frutos também. Como que estão as plantas hoje no pomar de vocês? Algumas já têm frutos. A poda deformação já foi feita em todo. Antes da brotação, ela já foi feita em toda a área. Uhum. Na verdade, foi feita a poda deformação. Dá assim um pouco ainda. Quando vocês estiveram lá, vocês identificaram, naquela época já tinha sido feita uma poda deformação inicial, né, aquela logo chegou a muda, mas vocês identificaram que havia uma deficiência da poda. Então, nós já aprimoramos um pouco isso, mas talvez a gente tenha que dar mais uma atenção ainda, eu acho, no meu ver ainda, principalmente o humano, né, o baixinho, que é muito reticente a essas, né, vocês viram lá que o baixinho não é fácil. Ele é muito resistente a essa poda que a gente tenta falar para ele, que é uma poda de deformação, que é uma poda que tu tem que tirar mesmo, tu tem que, pelo que a gente aprendeu, pelo que a gente está vendo, para o pé, para a planta pegar, fortificar, né, o caule e tudo. Nós fizemos, eu fiz na minha, tirei bastante, deixei bem, mas ele ainda é muito resistente nisso aí. Mas isso com o tempo vai se ajeitando. Mas a questão é essa, né? A poda deformação, então, ela já deveria ter sido feita, né? Mas se ainda restam plantas, ela pode ser feita nesse período ainda. Só que agora a planta já está se desenvolvendo, né? Ela já emitiu a brotação. Então, a poda deformação, ela também não é feita uma única vez. Então, tu começa que nem uma criança, né? Tu vai formando ela nos primeiros anos. Então, o que vocês não fizeram nesse ano, vocês podem fazer o ano que vem sem problemas, né? Sempre cuidando daquelas orientações ali que o professor prestou no dia, que a gente foi lá e cortamos umas plantas também, alguns estudantes cortaram, e enfim. Mas vocês busquem essa assistência técnica, seja com os professores, seja com estudantes, chega vocês pesquisando com técnicos já formados, para fazer isso da forma mais correta possível, né, no sistema Y, que é o que vocês escolheram lá, até pelo espaçamento, enfim, que vocês têm lá. Então, essa poda, ela é esse ano, para o próximo ano e para o próximo, e sempre melhorando ela, né, até tu ter a planta formada, vamos dizer assim. Tá? A curto prazo também, e o Patrick já falava recém, e não sei se tinha autorização de vocês, mas enfim, que chegou até nós uma tal de análise de solo, né? E precisa fazer adubação de crescimento, né? Para a cultura do pessegueiro, e a gente andou consultando o manual de adubação e calagem, né? Para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também o último, que é um manual específico para frutíferas. E a gente tem uma adubação, né, antes da implantação do pomar e depois até o 3º ano. Seria essa a adubação de crescimento que chama. A partir disso vai ser feita uma outra adubação, que aí seria a adubação de produção mesmo. Mas no início a planta precisa
se fortificar para depois, vai durar aí 20 anos, enfim, esse pomar de vocês. Então, adubação de crescimento e também a questão da correção, né, da acidez na entrelinha, tudo de acordo com a análise de solo. Importante salientar também, os colegas já comentaram, dessa questão da incorporação dos corretivos, né, tanto para acidez quanto para fertilidade. Então, o calcário, ele precisa ser incorporado, porque ele tem baixa mobilidade no solo, praticamente nada por ano, é muito pouquinho. E outro nutriente que é importante também e precisa ser incorporado é o fósforo, tá? Vendo a análise de solo de vocês, e nosso grupo teve acesso a 2 análises. Uma estava identificada como Marco Souza, tá? Que é essa aqui. Então, nós temos aqui pH, precisamos aumentar, cálcio e magnésio precisamos aumentar. Com a aplicação de calcário, a gente vai subir esse pH e vai subir esses teores de cálcio e magnésio também. Alumínio precisamos diminuir até chegar a 0, nós temos 1,8. E na saturação de alumínio também ela está muito elevada. Tá? Matéria orgânica, outro ponto aqui importante para nós, 1,7 é muito baixo. Tá? A matéria orgânica nós também temos que aumentar, e a questão de matéria orgânica é que é difícil de aumentar. Ela é difícil, então nós vamos ter que sempre fazer um manejo e manter sempre uma cobertura nesse solo para nós não vir a perder mais essa matéria orgânica. Além dos outros nutrientes, tá? A outra tinha uma identificação como NEI, DEPRA, tá? As duas são muito parecidas, então pH também precisamos aumentar. O pH referência para a cultura do pessegueiro, para vocês terem uma ideia, ele é 6, tá? Nós estamos com uma análise com 5 e a outra com 4,7, tá? É muito baixo. E isso indisponibiliza os outros nutrientes na solução do solo. Aqui nós temos uma saturação de alumínio em 50%. O que significa isso na parte prática, assim, para vocês enquanto fruticultores? Vocês vão estar colocando adubo no solo e a planta não consegue absorver, porque esses nutrientes eles ficam retidos. Então, por mais que tu esteja fazendo adubação, a planta não consegue aproveitar os nutrientes, tá? Cálcio e magnésio, mesma questão, a gente precisa aumentar os teores, diminuir o alumínio, e esse ponto aí, pH, cálcio, magnésio e alumínio, ele é resolvido com o calcário, tá? Então, a simples, que é simples, mas não é tão simples, aplicação e incorporação desse calcário, ele vai resolver um monte dos nossos problemas, tá? E aqui, ó, nós vemos que a matéria orgânica está mais baixa ainda, 1,3, tá? Essa matéria orgânica precisa estar mais do que o dobro disso, é o ideal. Então, depende muito de cada solo que a gente trabalha, né? Solos em Santa Catarina, nós temos matéria orgânica acima de 5. É um sonho para nós aqui no Rio Grande do Sul. Até então, porque essa questão de matéria orgânica no solo, a gente, com o uso agrícola, né, das terras, a gente vem só retirando, e se nós continuarmos assim, sem manejar essa matéria orgânica para nós aumentar esse teor, a gente vai deixar de herança para os filhos, netos e próximas gerações só o documento da terra, porque terra não vai ter mais, vai ser só um areião. Então, nós temos que cuidar para melhorar essa matéria orgânica do solo. Bom, apontados os problemas, vamos para as soluções também. E a gente se deparou, quando pegamos essa análise de solo de vocês, e vocês comentaram também no dia, que o recomendado seria 22 toneladas de calcário no total, tá? Nós refizemos essa recomendação, as necessidades, ok, e daí a necessidade de calagem, ela vai muito do que tu vai usar e como tu vai fazer essa correção, tá? Hoje, a análise tá pedindo 6,1 toneladas de calcário por hectare para a terra, né, para o solo da amostra do Marco, e 3,7 toneladas por hectare na amostra do NEI. O que nós temos que cuidar com esse valor? E aí vem essa questão também. A interpretação ela foi feita em cima de uma análise. Vocês tinham 2.
Isso é que nem uma análise de solo, ela é como uma análise de sangue da gente. Então, o Marco tem um exame e o Ney tem outro exame, tá? São diferentes. Se eu der o remédio do Marco para o Ney, não vai funcionar, tá? Ou pode funcionar, ou pode bater a cachuleta também, né? Tem esses casos assim. Mas então a gente tem que cuidar. Se tu tem uma análise para cada, faz em cima de cada. E aqui nós vimos que uma das partes, enfim, das glebas, ela precisa mais calcário do que a outra. O que precisamos atentar também? Essas 22 toneladas, elas foram feitas com base em 3 hectares cultivados. Tá? Vocês nos relataram que teria em torno de 2. Então, não iria 22 toneladas em 2. Outra questão. Esse calcário, 6,1 toneladas por hectare, no caso do Marco, ele é com PRNT 100%. É como se fosse a pureza do calcário. Um calcário com PRNT 100% hoje não existe, praticamente não existe no mercado. Então, esse PRNT depende do calcário que vocês vão usar. Onde é que vocês vão pegar esse calcário e ele vai te dizer o PRNT na embalagem. Se é 65, se é 70, se é 80, quanto que é, tá? Então, esse valor aqui de tonelada por hectare, ele vai ser maior em função do PRNT, tá? O cálculo de vocês aqui, pelo que eu estava olhando, ele está com PRNT 70%, tá? E então, ele seria em torno de 8 toneladas por hectare, vezes os 3 hectares, da teoria, daria mais ou menos as 22, tá? A gente viu que é um pouquinho diferente. Colocar calcário na terra não é o problema. Agora, se tu tiver um excesso para te retirar, aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Mas vocês vão fazer essa incorporação do calcário. Se ele for um calcário com o PRNT não muito alto, não tem problema, porque vocês não vão mais mexer nessa área, revolver essa área depois que esse solo, depois que vocês aplicarem o calcário. Outra questão que a análise estava pedindo, potássio, tá? 90 kg de K2O na análise do Marco e 30 kg de K2O na análise do Ney, tá? Isso aqui tem que ver a fonte que vocês vão usar e dependendo da fonte vocês converterem esse valor. Nosso grupo poderia trazer uma fonte pronta e dizer, vocês usam essa. Mas enquanto isso a gente optou por trazer para vocês a necessidade. O que precisaria? Então, a necessidade é essa, a fonte vocês podem escolher, ela é uma opção de vocês. Da mesma forma, o fósforo, tá? 250 kg para as duas áreas. 250 kg por hectare para a área do Marco e 250 kg para a área do Ney. E ainda, o manual sugere um acréscimo de 2 a 3 kg por hectare de boro, tá? Isso aí é o que já deveria ter sido feito. Então, daqui para frente, nós vamos ter que fazer igual, porque nós vamos precisar desses nutrientes. A planta vai apontar uma deficiência disso se nós não fizermos essa adubação. E aí a gente vem para a questão do nitrogênio, que é a mesma para as duas áreas, tá? E aí, a indicação, recomendação, é de acordo com os anos após o plantio. Então, nós temos no primeiro ano 50 kg de nitrogênio por hectare, no segundo ano 60, no terceiro 80, tá? E esse nitrogênio também, se vocês forem usar uma ureia, ela tem 44% de nitrogênio. Então, vocês têm que atentar a isso. Se vocês forem usar outra fonte, um esterco, por exemplo, tem um valor diferente de nitrogênio contido nesse material. Então, também tem que fazer a conversão, tá? Primeiro ano, uma dose 30 dias após a brotação, isso é o que diz o manual, tá? Então, nós devemos estar agora, né? Mais ou menos nesse período. Segundo e terceiro ano, parcelar em 3 vezes, tá? No primeiro ano também a gente parcela. Os 3 anos a gente parcela em 3 vezes. Mas atentar que no primeiro ano são 30 dias após a brotação, a primeira aplicação. No segundo e no terceiro ano são 3 vezes, porém, os espaçamentos são de 45 dias e a primeira aplicação ela é no início da brotação, tá? Então, ela tem esse diferencial. Com relação à adubação verde, jamais vocês deixem esse solo descoberto,
jamais, tá? Pega essas chuvaradas que tá dando agora nos últimos dias, e como vocês vão ter um pomar aí por 20 anos, a gente não sabe como vai oscilar as chuvas ou a falta de chuva, o clima, enfim, em todos esses anos. Não deixar o pomar descoberto nunca, tá? Sempre manter uma cobertura vegetal. Ao redor da planta, não, né? Ao redor da planta, a gente precisa que não tenha a cobertura vegetal para ocorrer a melhor absorção dos nutrientes. Mas nas entrelinhas do pomar e até entre plantas, nós precisamos implantar uma cobertura. Vocês já tinham alguma coisa lá, a gente precisa melhorar isso. E aqui, o nosso grupo traz algumas sugestões. Uma sugestão agora para o verão, soja perene, ela é plantada de semente. E vocês vão precisar fazer um manejo com roçada nela depois. Ela se desenvolve muito bem. E para a questão de inverno, nós temos algumas dicas aqui também, e possibilidades, ervilhar, aveia e canola. Essa da foto, com autorização do professor Gustavo, é uma foto de canola, que são plantas de inverno, cobertura de inverno. E como vocês vão usar a área também para uma exploração de turismo rural, vocês acharam bonita essas cores rosa, verde e amarelo na foto, os agricultores? Sim, sim, bem interessante. Tá? Então, são possibilidades, né, que vocês podem usar, e ela é bonito, né, assim, para atrair o turista visualmente, né, ao olho nosso, ela é uma imagem bonita, mas também é funcional para o nosso solo, para melhoria, né, e manutenção da qualidade do solo. Bom, boa noite a todos. Dando sequência, então, à nossa familiação, Marco e Gilberto, eu não sei se o Baixinho está aí presente. Então, como sugestão do grupo, num primeiro momento agora, né, fazer uma drenagem na área. E nós observamos aí que vocês têm um bambuzal do lado do açude ali, bem considerável. Vocês utilizaram ali para fazer, no primeiro momento, o tutoramento das plantas, né, e não foi necessário. Então, como é que vocês fariam isso? Vocês fariam valas, né, entre as fileiras do pomar, variando em torno de 70 centímetros a 1,30 m, vai depender também do que vocês vão encontrar ali no cavar solo, né? E colocariam esses bambus, né? Podem colocar ele inteiro que fica melhor. Depois tampariam com o solo de volta, né? E ficaria uns túneis, né? Galerias subterrâneas dentro do pomar de vocês, que ajudariam no escoamento dessa água para não deixar nada em excesso, né? E favorecendo assim a formação das raízes ali, né? Outro ponto também é o sistema de irrigação. Como vocês têm ali os dois açudes, né? Então, por gravidade, vocês já têm um certo ganho, né? Então, o sistema que seria o mais indicado nisso aí seria o sistema por gotejamento, tá? Porém, só não deve ser indicado no inverno, né, para contenção de geada, porque muita gente usa o sistema de irrigação, principalmente por aspersão, mas esse não é indicado. Por que seria bom e interessante ter esse sistema de irrigação? Porque nas fases mais sensíveis da cultura, vamos dizer assim, na saída da dormência, né, quando a planta sai da dormência, ela começa a colocar o fruto, né, não pode ocorrer a falta de água durante esse período para o fruto não ficar com o tamanho reduzido, né? O mesmo acontece após a colheita, né? Depois que você escolher, antes que caiam as folhas, não é interessante deixar que a planta fique com necessidade hídrica, porque ela pode, vamos dizer assim, não tirar uma reserva energética para preparar a planta de vocês para o próximo ano de cultivo, para a próxima safra, né? Para isso tem, na verdade, né, um instrumento chamado tensiômetro,
que nada mais é que um tubo com um reloginho em cima. E aí vocês iriam lá fazer a aferição, né, nesses períodos e teria ali quanto seria a necessidade da colocação de água. Então, essa irrigação por gotejamento, ela favorece isso aí, né? Vocês podem deixar, apesar de ser um sistema, a implantação, aparentemente, ele é um pouco mais cara, né? Se comparado com algumas outros fatores que podem, vamos dizer assim, de repente ser um fator de mais atenção para vocês aí é o entupimento delas, né? Tanto por fator biológico, físico, químico, que vocês utilizar, né, para fazer a colocação de alguma nutrição via água, né? Pode acontecer alguma acumulação de sais, alguma coisa assim, né? Mas ela tem muitas vantagens, né? Porque ela utiliza assim, uma baixa pressão de operação, né? O terreno de vocês aí, ela já é favorecendo, né? Ela vai molhar as plantas de uma maneira que as folhas não fiquem úmidas, então vocês vão ter um tratamento mais eficaz, né? E menos risco de doenças foliares no pomar de vocês, né? Como eu disse, você pode aplicar o fertilizante junto, não necessita também fazer um nivelamento no solo, né? Ele vem por gravidade mesmo, vocês podem deixar ele operar por 24 horas também, depende da necessidade, depende muito do momento que a planta está ali, né? Com relação ao que a Lilian falava antes, sobre a importância de manter a planta limpa, ele vai ajudar isso aí também, porque ele vai colocar a água o mais próximo da raiz, né? Outro, pode passar ali. Esse planejamento da atividade a médio prazo seria, então, o que os demais colegas já falaram, os pontos fortes e fracos, as ameaças e as fraquezas, né? Vamos pegar o ponto forte de vocês aí, a proximidade com o grande centro consumidor, seria Santa Maria, né? Feiras municipais, vocês têm aí que vocês podem ir começando a fazer, né? Eventos e outros mais, né? O turismo rural, que é uma possibilidade levantada por vocês, né? Então, a gente fez um apanhado geral depois que a gente vai passar no próximo. Então, a busca pelo conhecimento, ali, pontos fortes, fracos, ameaças e a fraqueza, no fim, os colegas já fizeram esses comentários, mas vocês estão correndo atrás desse conhecimento, desse manejo correto, né? E, infelizmente, hoje a gente não conseguiu entregar para vocês, mas isso não vai faltar oportunidade. Nós, com certeza, vamos entregar para vocês esse material. A comercialização, agora, no primeiro momento, né, ela não vai estar 100%, ela não vai estar na sua produção plena, então vocês têm tempo para conhecer o mercado, para conhecer o seu cliente e ir traçando, vamos dizer assim, estratégias mais eficazes, né, fazendo experimentações, aonde que vocês vão ter uma melhor venda, né? Já puxando um pouco a parte do turismo, a maioria do turismo hoje, ele é o quê? As pessoas vão para o interior, em direção do centro urbano para o centro rural, buscando a alimentação, né? Então, primeiro a pessoa sai do grande centro, vai para o interior buscando alimentação. O agroturismo, o espaço de lazer, eles vêm na sequência, mas hoje é uma alimentação. Vocês até outro dia tinham comentado que existe a possibilidade de fazer o sistema Polipag, isso é uma coisa que vocês têm que testar, né? Ver como vai ser isso num primeiro momento, porque existem algumas vindinhas, como a Adriana tinha comentado antes, que tem dado certo. Eu conheço um rapaz que é dono de um vinhedo, e ele parou com isso porque houve um grande desperdício, né? O pessoal estragava muito e ficava muita baga no pomar, então isso atraía muitas abelhas, então por precaução ele preferiu não fazer mais esse sistema. Então, da mesma forma, eu acredito que vocês podem fazer esses testes, né?
Vocês têm esse espírito empreendedor pela coragem que vocês demonstraram em simplesmente abraçar um projeto dessa grandeza, né? Então, essa é uma parte que eu acredito que vai ser muito fácil para vocês. A parte mais fácil para vocês vai ser essa comercialização. Pode passar ali. Então, aqui foi preparado também, ó, um calendário ou um pequeno manual para auxiliar vocês na condução do pomar, tá? Foi elencado algumas doenças e ali não foi colocado o período, tipo janeiro, fevereiro ou março. Foi colocado, tá ali o desenho e a fase em que a planta se encontra. Acredito que isso vai facilitar de uma maneira visual, né? Tipo a floração plena, ela vai começar nesse período. O que você tem que ter cuidado? A podridão parda, né? Ao mesmo tempo com a crespeira, quando a gema ainda está dormente. Eu acredito que, de uma forma bem didática e visual, vocês têm toda a capacidade de fazer um tratamento e um cuidado com esse pomar de vocês. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, o Marco ou o Gilberto, a respeito desse slide. Oi. Oi. Vocês conseguem... Aí assim, ó, não, eu acho interessante, só que esses tratamentos, né, daí nós vamos precisar, agora sim, esses tratamentos aqui a gente vai precisar talvez uma orientação técnica, né, para ver quais os produtos que nós vamos ter que aplicar em função dessas doenças ou que poderão ocorrer, né? Porque a gente realmente não tem muito conhecimento disso. Então, daí talvez a gente vá ter que procurar vocês, ou pelo menos o Gustavo, em determinados momentos, aí para nós sabermos. Se, de repente, se essa tua tabela viesse com alguma recomendação, o que usar, e principalmente as dosagens usadas para esse tipo de tratamento, seria interessante. Tá. Marco? A gente está vendo aqui que são várias doenças, né, que existem. E dependendo do tratamento, eu acho que buscar um tratamento que consiga combater metade delas, porque a gente ouvia falar sempre que era mais prioridade tu ficar de olho nas pestes, né, que é a mosca da fruta, e a gente se ouvia muito falar da podridão parda. Mas existem várias outras, assim, que a gente olhando assim é bem complexo essa questão de doenças, né? Então o tratamento nós temos que conversar e ver, eu acho que conforme vai aparecendo o problema, daí a gente vai resolvendo, eu acho que seja isso. Mas assim, ó, o que eu digo, a gente vai ter que procurar vocês para que nós tenhamos esses conhecimentos, até mesmo para nós conseguirmos identificar o problema. Porque também identificar o problema depois dele estar já instalado completamente, né, é mais complicado. Então, eu acho que nós vamos ter que realmente nos apoiar mais em vocês para que vocês possam nos dar essa orientação, que são muitas doenças, né, e em períodos diferentes, como a gente pode ver, apesar de ter uma concentração num determinado período aí maior, mas em períodos diferentes, e esses tratamentos terão que ser feitos, inevitavelmente, para que tenhamos uma produção. Então, isso nós vamos ter que procurar ajuda, porque nós, realmente, se a cultura já nos barrou na poda, né, e vocês viram isso lá, imagina o conhecimento sobre doenças e tratamentos, né, o que usar. Então, a gente vai precisar de vocês mesmos, tá? Contamos com apoio. Pois eu acho também que conhecer a doença é importante também para poder agir de maneira preventiva, né? Não só curar a planta quando a doença já está instalada, mas se prevenir do que pode acontecer, né? Exatamente. Então, das doenças, exatamente. Se vocês sabem quando que a doença pode acontecer, vocês já vão poder pensar também no manejo que pode ser preventivo, né?
a gente olhando ali, a maioria das doenças aparece a partir da floração, né? A não ser a cristeira, que é desde o início, né? Até o crescimento do fruto. Então, a maioria das doenças aparece a partir da floração. E aí nós temos que ter um preventivo para isso aí, né? Acredito que exista um produto no mercado que seja preventivo, que abrange a maioria dessas doenças, né? Sim, a maioria é todos preventivos, né? Outra coisa que vale salientar aqui também para vocês, né? A Adriana até mencionou antes, é o fruto ser muito perecível, né? Então, a forma que vocês vão colher depois, a forma que vocês vão apresentar isso para o consumidor final, nós estávamos discutindo outro dia a questão de caixas para vocês fazer essa venda ou para levar até a feira. Isso é uma coisa que vocês têm que ter essa preocupação também, né? De uma forma, a mão de obra, e como vocês são empresa, eu acredito que as esposas vão ajudar bastante, e muito, nesse sentido, né? Enquanto alguém está cuidando do campo, alguém está fazendo a venda, está abrindo o mercado, está fazendo o marketing ao mesmo tempo, isso vai andar tudo junto, né? Não tem como fazer em momentos separados. Então, vai dar o atropelo, mas vocês são bem dinâmicos aí, pelo que a gente já percebeu, né? Então, essa parte de meter o braço no pomar aí, eu acredito que vocês vão se sair muito bem, né? E essa coragem de buscar e fazer, isso a gente vê muito pouco em alguns produtores. Eu acho que vocês têm de sobra, vocês estão de parabéns nesse sentido, Marco e Gilberto, porque às vezes quando é muito complicado, a parte da informação técnica, né? E vocês recorreram à instituição, como bem a Lilian disse, é quase que uma obrigação nossa ter isso aí. E hoje, por exemplo, se fosse hoje, eu iria para a propriedade de vocês com um olhar mais apurado, né? A gente foi, assim, meio sem saber o que nós iríamos fazer lá, né? Assim, de uma maneira mais técnica, e fazer esse levantamento de dados. Com apenas uma visita é mais complicado, mas eu acredito que a gente fez um bom trabalho, apresentando aqui para vocês, e isso aí demandaria, assim, várias visitas, no primeiro momento, de repente, até semanais, né? Para nós ver também, ao mesmo tempo, as aptidões de vocês, né? Quem vai ficar com a parte de cuidado do pomar, quem vai ficar com a parte de venda, quem vai ficar com a parte de marketing. Isso são informações importantes que vocês têm que ter, e tem que ter bem claro, para quando chegar o momento, não ficar quem vai fazer. Vocês têm que ter isso aí definido também. A relação... com relação à mão de obra de vocês, né? Isso em alguns momentos ali vai ser bem complicado, vai apertar o serviço. Mas... Lilia, eu acho que tem que trocar o slide. Mas por que trocar o slide se eu ainda quero falar dessa parte? Essa é uma parte que abrange bastante, né, o pomar do trio aí, e é uma parte mais delicada, eu acredito, né? Lilia, queria contribuir? Assim, ó, com relação ainda a essa questão de pragas e doenças que vocês comentaram, Marco e Gilberto, precisa buscar, assim, bastante conhecimento. A gente não colocou algo pronto para vocês, porque tudo é variável. A resposta famosa do técnico, ela é o depende, né? E tudo depende. O tratamento que usaria o ano passado, ele não é o mesmo desse ano. Ele pode ser semelhante, mas igual ele não é. Então, todo ano, vocês vão ter que analisar as condições climáticas de vocês para aí ver a forma de inserção de um tratamento relacionado a essas doenças. Já uma coisa que vocês podem ter em mente, e nós não colocamos isso, até por causa do assunto, do tempo, mais para frente vocês vão ter, e nós apontamos algumas doenças para já gerar aí uma curiosidade em vocês, se vocês ainda não têm ela tão elevada, mas gerar uma curiosidade em vocês com relação ao que pode ter. Então, podridão parda, vocês citaram, a principal doença do pessegueiro.
vai ter, é certo. Estamos sendo pessimistas? Não, estamos sendo realistas. É a principal doença e mais cedo ou mais tarde vocês vão encontrar ela no pomar de vocês. O que vocês têm que ter bem em mente é como saber trabalhar com ela. Isso que nós estávamos comentando antes. E doenças fúngicas, a gente sempre anotem no caderninho de vocês, tratamento preventivo, tá? Então, a gente vai precisar fazer um tratamento de inverno nessas plantas, porque depois que aparecer o pêssego mofado no pomar, é mais complicado, tá? Então, tratamento com fungicidas ou fungicidas alternativos, porque tem fungicidas que são da linha orgânica também, eles sempre vão ser feitos antes, tá? Enquanto pragas, e vocês comentaram também, mosca das frutas, ok, e outra, grafolita, tá? Já pensem nela também, é um nome bonito até para filhos, netos, assim, a gente vai se lembrar. Mosca das frutas e grafolitas principais, e esse controle também, nós já temos que estar atentos e saber os sintomas, para quando a gente identificar que existe, fazer esse controle, tá? Então, são coisas que vocês vão encontrar, mas é para frente. Por isso que a gente não trouxe com mais detalhes agora, porque isso aqui a gente ficaria mais um dia falando, tá? Mas, com certeza, a assistência nossa, do professor Gustavo também, né? A gente já coloca o professor à disposição também, e a gente negocia tudo em fruto, né, Daniel? A gente faz essa negociação, assim, bem tranquila. Mas tem, sim, tem o que a gente fazer e tem muito a contribuir de acordo com a necessidade de vocês. Até porque, né, pessoal, dependendo do que vocês vão usar, o outro ano vocês vão ter que trocar o princípio ativo, justamente para manter a eficácia do produto no pomar de vocês e não causar uma resistência depois com aquele agente causal, tá? Então, isso aí ficou bem complicado, assim, nós fazer, assim, num primeiro momento, sem ter o contato com a planta, alguma recomendação. Mas vocês identificando, assim, ou fazendo uma prévia anotação ali, ó, a planta tá tá com a gema inchada, tá pronto. O que eu tenho que me preocupar agora? Ou qualquer esteira já teria que ter o tratamento pronto. Mas eu tenho que me preocupar com o quê? A podridão parda, a antracnose e a bacteriose. No primeiro momento, não que não tenha possibilidade de acontecer algum outro dano no pomar de vocês. Esses aqui foi o mais corriqueiro, tá? Pode. Então, o marketing, né? O marketing hoje mais barato, no primeiro momento, para você, seria as redes sociais. Isso é comprovado, né? Ele não tem um custo de implantação, não tem nada. Vai depender do tempo de vocês e da criatividade. E outro que vai favorecer muito vocês aí depois com a qualidade do fruto, a doçura do fruto, a cor do fruto, vai ser aquela propaganda boca a boca, né? Vocês vão fazer uma feira, onde é que tem, quem é que tem? De repente vocês podem criar uma marca para vocês própria ou um nome no sítio, como colegas mencionaram, né? Vamos criar isso aí, criar uma identidade de vocês. Isso é uma coisa que vocês podem ir trabalhando desde agora, e esperar ter o fruto, né? Chegar agora na parte que você está fazendo a poda. Já vai colocando algumas imagens. Saiu os primeiros brotos, primeiras folhas, primeiras gemas. Você pode ir trabalhando isso. Ou apareceu alguma lebre na propriedade, bota foto, um passarinho diferente, isso tudo ajuda a fazer a divulgação de marketing de vocês, né? O público, a maioria que procura, acho que eu tinha comentado antes, é um público mais familiar, né? Aí tem que ver como é que vai estar a feira que vocês vão fazer, mas geralmente é o público mais feminino, eu acredito, aqui ali em Santa Maria. Estou pegando o nosso exemplo aqui de público mais feminino, porque quem cuida mais dessa parte seriam as mulheres, né? Então, de repente, um cuidado a mais com o gosto delas, porque a mulher, na hora de dar uma opinião, ela é muito sincera.
Eu acho que vale muito isso, de repente, botar as esposas de vocês ajudar na feira, que a mulher ela vai ser mais conversadeira que vocês, né? A organização da propriedade eu tinha comentado antes de uma maneira que fique claro o que cada um tem que fazer dentro da propriedade, né? E o turismo rural, ele está aí. Hoje é uma realidade em muitos, né? Para vocês, ele é, ao mesmo tempo, esse sítio para vocês é o lazer de vocês, né? Então vocês têm que ter muito cuidado, penso eu, o quanto vocês querem abrir esse conforto que vocês têm para desfrutar com outras pessoas, né? Isso tem um potencial enorme, principalmente Santa Maria, que o pessoal vive dentro de apartamentos, casas sem pátios. Então, de repente, vocês vão desfrutar do momento de lazer de vocês, mas, ao mesmo tempo, vão estar oferecendo para as outras pessoas também desfrutar disso aí, né? E, baseado nisso, vocês conseguem aumentar um pouco a renda de vocês, né? E tem esse, vamos dizer assim, eu acredito que seja um ponto a se pensar, né? E eu acredito que seja isso. Sobre o tensiômetro ali, depois, se vocês quiserem, a gente pode dar uma faladinha. Na verdade, eu ia falar muita coisa com vocês pessoalmente, né? Isso aí nada mais é que um aparelhinho que vocês colocam no solo, para vocês verem a atenção que a água, o quanto de água disponível tem no solo para a planta depois, né? Eu acredito que seja isso da minha parte. Vamos se encaminhando para as finaleiras, então, que eu acho que o pessoal está meio cansado já. Edivaldo, tá por aí? Bueno, temos aqui. Agora é comigo a conversa. Bom, canais de comercialização. Aumentar redes de contato. Isso aí, vocês mesmos vão criar a sua rede de contatos, assim, ó. No máximo, eu preciso de uma informação. Eu saber quem é que tem a informação para me orientar em tal produto, se eu quero comprar ou quero vender. No máximo, em 2 ligações, você tem que resolver aquele problema. Ou numa ligação. Outra coisa, agora eu vou dar uma informação de R$1.000, como diz o professor Diniz. Se tu está vendendo pêssego e chegou, você está carregando 100 caixas para um. Chega um lá e quer comprar, liga para ti, quer comprar. Tu nunca disse que não tem. Mesmo que tu está carregando, que tu pode não dar a quantia dele. Tu enrola ele. Me ligou há 5 minutos atrás, eu tinha arrumado para ti. Tu nunca disse que não tem. Nunca diga. Se tu disser que não tem, ele não vai te ligar mais. Daí, de repente, ele te dá o telefone para te entrar em contato com ele, para te negociar com ele, de repente, no próximo ano. Não tem. Isso é uma manhãzinha que o cara aprende na vida. Cooperativa, associativismo. Isso pode ajudar para vender em quantidade. Isso, cadeias curtas, feiras, mercados. Nas cadeias curtas, às vezes você quer vender mercado assim, fácil com o consumidor, ou em feirinhas, ou para feirantes, de repente os caras têm as banquinhas, querem se vender para eles, né? Mercados, tem aqui mercados que aqui na compra, o italiano, o Santa Marta, o Consobon, o Bela Vista. Esses são mercados que a gente sabe que compram assim, do pessoal. Só o Santa Marta ali, eu ajudei a entregar, eu entrego melão ali, daí eles pegaram o pêssego antes que eu, na véspera do Natal, eles entregaram 50 caixas de pêssego numa entrega ali para eles. Isso aí é uma entrega bem regular. Plano B, câmera fria, pós-colheita, isso é uma opção. Eu tenho uma opção que eu uso para mim aqui, ó, uma escape, como costumo dizer, onde tu vai desovar aquela produção que vai te sobrar. Claro, essa válvula de escape geralmente é um preço menor. Tem que ter essa válvula de escape para te a produção ali. Vamos ler. Se alguém tem alguma coisa também. A construção de mercado, né, ela deve ser permanente sempre, né, sempre buscando por outras alternativas e não jamais ficar dependente de uma única alternativa, né.
sempre tem que ter mais opções, né? Caso aconteça uma falha em algum lugar, tu tem onde colocar esse teu produto. E Santa Maria tem um potencial muito grande, né? Os colegas que moram aí, até para a questão de mercados institucionais também, tem o presídio, tem o pessoal dos milico, me fugiu a palavra agora. Exército, o pessoal do exército, além da escola, as universidades, enfim, tem uma gama de mercados que vocês vão poder acessar, né? Pois é, falando sobre os mercados institucionais também, brevemente, assim, uma coisa que a gente observou é que no cardápio da merenda escolar do município não tem pêssego, tem maçã, mas não tem pêssego, por exemplo. Né? Então, se vocês estão nessa relação de proximidade, né, com a prefeitura, a gente verificou lá no site da prefeitura que a prefeitura divulgou no site dela que vocês são a propriedade modelo, né, que eles estão apostando em vocês. Então, acho que também vocês têm espaço para isso de chegar, né, na prefeitura, ou mesmo via uma cooperativa, se vocês participarem de alguma cooperativa, né, chegar até a prefeitura, de chegar até as nutricionistas ali do município, que cuidam da merenda escolar, né, do cardápio, e de conversar mesmo, de negociar para, bom, nesse momento que vocês vão ter muitas frutas, né, muito pêssego, que a prefeitura inclua no cardápio da merenda o pêssego também. Né? Então, foi isso que a gente pensou de possibilidade, assim, também para a questão dos mercados, né? Eu acho que o mercado institucional é uma grande saída e eu acho que as cooperativas da cidade que já fazem isso, talvez seja o canal de vocês buscarem apoio nesse sentido. Infraestrutura da propriedade, a médio e a longo prazo, ferramentas, equipamentos, mecanização. Nas ferramentas, tesouros de poda serrote, equipamentos de pulverização, vocês vão ocupar ainda logo adiante aí, para proteger com as doenças ali, roçadeira para manter organizado, mecanização nós pensamos no setor da parte de recolher ali, porque ali um trator, um reboque lá, carroça, carreta, sei lá, vocês vão... como eu notei que vocês têm um tomatinho ali, uma via ali, aquele ali, se eu não estou enganado, tinha não me lembro se na Multimarca ou na Aurora ali, tinha uns reboquezinhos que estavam vendendo para aquele tipo de tratorzinho. Então, uma coisa pode sugerir. Esse reboque já existe. Nós já temos esse reboque, na verdade. Então, já está meio... Tem o reboque e uma roçadeirinha, né? Então, aí, ó. Está equipado, então... Isso para médio e longo prazo, vocês vão ter que incrementar, né, essa infraestrutura de vocês, com relação a tudo. Então, algumas coisas que vocês têm, vocês já têm, e outras vocês vão ter que adquirir. E aí cuidar também nessa questão de desinfecção de materiais, de caixas, pós-colheita, porque isso é um ponto, assim, fundamental e um ponto-chave de sucesso também da atividade. Então, às vezes é um detalhe, mas é um detalhe que vai mudar bastante coisa para frente, né? Para o futuro da propriedade de vocês. Bueno, essa foto... pessoal, só antes de terminar... Desculpe, Edevaldo, te interromper. Não, eu só queria dar a propaganda agora completa, né, sobre o café com fruticultura dos cultivos sensíveis. Vai ser no dia 21 às 19h30. Vai ser o professor Gustavo e o engenheiro agrônomo Fernando Christian. E eles vão estar falando sobre a questão dos cultivos sensíveis e medidas de mitigação de danos no Rio Grande do Sul. Vai passar no canal do YouTube do curso
técnico em fruticultura vai ser o Café com Fruticultura dia 21/9, às 19h30. Só para dar a propaganda completa e certa agora. Na verdade, eu preferia que fosse presencial, né? Porque é café com fruta, podia ter que tivesse alguma coisa para a gente comer, né? Mas tudo bem, vai ter que ser assim, então. Não, isso aí é um café fake, porque a gente não consegue nada, né? Não é igual aquele café que nos serviram lá, que estava excelente. Tá? Então, visto de onde é que saiu o apelido que nós colocamos na propriedade de vocês, os Três Mosqueteiros, foi com carinho que vocês nos receberam, a força que vocês têm para meter o peito como meter, porque na história os Três Mosqueteiros acabaram desafiando um exército inteiro, né? Então, para quem assistiu Sessão da Tarde, tem momentos que a gente no campo está peleando só com o cabo, a daga, o resto já se foi. E nós agradecemos muito a atenção de vocês aí, gente. Olha, vocês são sensacionais. E a gente espera que a gente consiga ainda manter esse contato aí com a maior parte de vocês. As portas lá estão abertas, continuam abertas para qualquer evento que vocês queiram fazer. Viu? Assim, ó, vai ser com muito, muito mesmo satisfação que a gente vai receber você. Tá? E agradecemos mesmo aí o empenho de vocês e as dicas que vocês estão nos dando e esperamos realmente continuar contando com vocês, porque a gente sozinho não vai conseguir fazer nada mesmo. Olha, dicas simples, até mesmo como a Lilian falou agora, da própria desinfecção das caixas, que é uma coisa que passa desapercebido, passa batido, e que realmente tem muito a ver, porque está levando e trazendo doenças, né? Então, realmente, são dicas pequenas e que a gente, por desconhecimento mesmo, não é nem por falta de vontade, por desconhecimento que a gente acaba não fazendo. Então, a gente precisa mesmo que vocês continuem nos dando esse apoio. A gente está contando com isso. Então, assim, ó, Marco e Gilberto, só para nós encerrar aqui, o nosso grupo, né, enfim, a nossa turma toda, e juntamente com o professor Gustavo, a gente gostaria de agradecer vocês, né, por terem aberto as portas da propriedade de vocês, por terem trocado esse conhecimento conosco, né, e essas informações, e também a necessidade, né, para a gente, enquanto futuros profissionais, a gente não vê que é tudo fácil. Não, as coisas, elas realmente, elas têm um nível, assim, bastante elevado, né, de conhecimento demandado, né, por nós. E quanto ao sucesso da atividade de vocês, nós só temos uma coisa para dizer para vocês. Ela é única e exclusivamente dependente de vocês três, desses três agricultores. A gente pode auxiliar, claro que sim, com certeza, mas a cereja do bolo é vocês. Então, a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, não somente hoje, porque o assunto é muito complexo, a gente fica à disposição e colocamos o professor Gustavo à disposição também de vocês, o que vocês precisarem, podem entrar em contato conosco, que na medida do possível a gente vai trabalhando junto, né, para nós vir a colher bons frutos, né, desse pomar de vocês. Então, a gente agradece a atenção, já antecipadamente já se desculpa também pelo tempo, né, que a gente conversou, acho que um pouquinho, bastante, né, mas ficamos à disposição. Lilian, uma coisa assim que eu gostaria de mencionar, se vocês pudessem fazer, de repente, uma listinha com os telefones de vocês, seria interessante para que a gente, à medida que for necessitando, né, tentar ligar para vocês, sanar algumas dúvidas, assim, talvez até por telefone, ou, sei lá, uma coisa assim, que a gente não tem contato de vocês, se for possível, né, vai ser muito interessante para nós. Tá certo? Obrigado, pessoal. Roberto, nós acabamos criando um grupo justamente para debater a propriedade de vocês. De repente, como a gente já está todos ali, nós poderíamos colocar o número de vocês. Ótimo. E a gente vai trocar por ali. Isso, muito bom. Ótimo mesmo. E daí, à medida que a gente vai tendo alguma dúvida, a gente manda para você.
Pessoal, eu queria, assim, eu acho que ficou, realmente o pessoal trabalhou bastante, né? Eu participei aí, depois que eles trabalharam, eu participei um dia junto, né? Vendo, discutindo, vendo questões, e era um pouco disso, assim, da expectativa que eu tinha, assim, né? De que, de fato, o grupo vivesse a realidade do outro, né? Se visse um pouco naquele lugar, né? E aprendesse com a experiência. Isso aqui é uma experiência que pode ter certeza que quando a gente significa as coisas, vai lá, faz, diz, né? A gente aprende, né? Hoje, por exemplo, aqui no grupo tem um especialista no pêssego charrua, que tinha sumido, né? Que vale a pena depois a Adriana contar até um pouquinho, né? Porque é assim, né? O pêssego. Conta aí, Adriana, porque senão eu vou tirar o mérito de quem tem o mérito. Não, na verdade, não, é que a questão é a seguinte: nós estávamos com dificuldade de achar informações sobre o pêssego charrua, completamente com dificuldades imensas. E aí eu fiz uma investigação. Na verdade, eu funcionei uma investigação em fruticultura. Eu entrei em contato com o professor Renato Trevisan, que trabalhou com a doutora Maria do Carmo Razeira, na Embrapa, e nem ela não lembrava dessa variedade. Na verdade, essa variedade é uma variedade super antiga e não existe mais. Então, nós tivemos, assim, aí então eu entrei em contato com o viveiro não trabalha mais com pêssegos, então fomos indo atrás. Então, o professor Renato me deu suporte com a doutora Maria do Carmo e com um outro pesquisador da EPAGRE, inclusive. Então, isso foi muito interessante, porque o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de pesquisa, é importante saber o que está, quais as variedades que estão rodando por aí, porque de repente pode ser uma variedade que fosse muito sensível, enfim. Mas na verdade eu fiquei muito curiosa, porque são variedades eram variedades bem fortes em 1965. E ela desapareceu. E aí, então, eu não sei como o viveiro tinha essa variedade, nem a doutora Maria do Carmo soube me dizer como que essa variedade, essa cultivar ainda existia, mas foi uma pesquisa interessante. Na verdade, foi uma fruticultura investigativa, porque através disso a gente sabe que essas cultivares elas não voltam, elas vão, porque vão sendo melhoradas, né? Então, a nossa dificuldade, por isso que não tem fotinho de charrua, por isso que as informações são poucas, porque nós tivemos que achar em alfarrápios, como diz o professor Renato, a respeito disso. Então, isso, como diz o Gustavo, isso é uma experiência que eu nunca vou esquecer, jamais vou esquecer essa função do charrua. Quando nós recebemos essas mudas, eu fui atrás desse charrua e não encontrei em lugar nenhum, né? Mas já com a palavra, eu gostaria de agradecer também. É aí que a gente vê a seriedade e a importância que vocês deram para a nossa propriedade aqui. Fica o nosso agradecimento e parabenizar vocês ao belo trabalho que vocês fizeram. Realmente foi bem complexo, né? Abriu um leque aí de problemas e de soluções. Agradecemos aí, ficamos sempre às ordens aqui, e certamente a gente vai entrar em contato com alguém de vocês, ou com um amigo aí, o professor Gustavo aí, para sanar alguma dúvida e algum problema que há de vir aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, Gustavo, sim. Nós vamos ter alguma inferência na nota dessa gurizada ou não? Pode ter. Mas com certeza, é 10, Vamos ter que dar um 10 nessa turma aí, tá louco? Se tu der 10, menos de 10 para ele, nós vamos brigar, hein, Gustavo? Ô, Gilberto, depois a gente negocia tudo por pêssego. Pessoal, mais algum questionamento, alguma complementação? Eu não quis atacar, sim, na verdade ele já tinha me avisado que o tempo ia ser longo, né? E
Eu não quis, assim, apressar, porque achei que é isso, né? A gente vive a realidade, eles estudaram, né? Se esforçaram, realmente foram atrás para conhecer, para fazer. Vocês viram a questão da análise de solo, que, aliás, é preocupante, né? Me apavorei com a quantidade de alumínio, né? Tem que calcarear com urgência. É isso, né? Eu nunca me esqueci, uma vez um colega meu explicando o que era a presença de alumínio na relação com o nutriente. Ele disse que é como tu comer uma carne sem dente. Né? A carne está ali, mas tu morde, mas não adianta nada. Né? Então, eu nunca me esqueci dessa história. E é por aí mesmo, né? Então, assim, são várias questões que eles pontuaram, né, que são, digamos, muito características do momento que está vivendo o pomar, né? Eu queria, assim, registrar, né, algumas questões, assim, aproveitando, que eu achei que é fundamental vocês cuidarem, que foi muito bem pontuado. Primeiro, o registro de tudo que acontecia aí, fotos sempre que possível, né? Vocês vão entrar numa cultura que não tem como, foi muito, não sei quem falou, mas foi muito bem falado, né? Cada cultivar se expressa de uma maneira. A Adriana mostrou ali, né, aquelas épocas de colheita. Nós só saberemos quando vocês estiverem colhendo. Então, anotar as épocas de florescimento, anotar quando saiu a primeira fruta, né, quando tem o pico de colheita, é importante para vocês depois irem administrando a questão de mão de obra, a questão de comercialização, né, e um pouco disso. Anotar também esses sinais de doença. Vocês vão ver que tem várias doenças, como foi pontuado ali, mas algumas não vão aparecer aí para vocês. É certo que a grafulita, né, vai, e a grafulita é um problemão agora para o pêssego novo, porque ele quebra a dominância apical, né, ele quebra, daqui a pouco tu projeta a planta e a grafulita corta a ponteira e muda tudo. Mas a hora que aparecer grafulita, vocês vão saber que tem grafulita, tá? Então fiquem tranquilos, porque a grafulita, vocês vão ver a ponta do pessegueiro morrendo, né? Ele simplesmente, a ponteira, vocês abrirem, vão ver uma lagartinha dentro, né? Isso é a grafulita, e ela vai aparecer aí, tá? Ela aparece em tudo que é lugar. Mas é relativamente simples, né? Depois de um ponto, né, tu não te preocupa mais com o grafulita. Eu até acho lindo, porque como ela quebra a dominância, ele reforça o ramo produtivo. Então, ele para de crescer, ele não dá aqueles galhão e ele reforça o ramo. Então, numa planta adulta, eu diria assim que não precisa se preocupar, mas na pequena tem que se preocupar. Esse ano, provavelmente, não vão ter problema com podridão parda, mas lamento informar que a partir do ano que vem será o principal problema, tá? Porque podridão parda é assim mesmo. E no mais, assim, pessoal, eu não tenho, né? Na verdade, a ideia era essa, né? A ideia era ver o conjunto, né? E a questão de uma visita, né? Foi pontuado. Eu acho que ela foi didática, assim, a visita melhor seria essa e outra, só do grupo, talvez, sem a intermediação da gente, mas foi captada a maioria, dá para ver assim o quanto o grupo estava também captando, né, e conseguiu dar uma visão de tudo e propor, né, porque é o centro da questão. Eu digo sempre assim, eu imagino, né, o Adevaldo, a Adriana, aí, que são produtor, a gente se incomoda quando um técnico vai na tua propriedade e não te diz nada, né? Ou ele diz que vai dar a resposta depois e às vezes a resposta não vem, né? Então, nosso objetivo era discutir um pouco, trazer isso assim, dessa forma, talvez, que não é tu dizendo, tem que dizer tal coisa. Não, é colocando os estudantes numa situação,
vendo, e eles vão propor que tem que ter soluções e tem que dizer o que tem que ser dito. Não adianta fazer rodeio, né? Porque eu digo que quando a gente diz direto, as pessoas às vezes não entendem, quando tu diz na entrelinha, então não se fala, né? Então, tem que ir direto ao ponto. Acho que foi muito rico, né, por isso. Então, é essa a proposta, né? Fica aí, a gente vai estar junto com os produtores sempre, né? Tem esse compromisso, né? Acho que a gente precisa ter, como foi dito aí por alguém do grupo, essa propriedade tem uma função muito grande aqui no contexto de Santa Maria. Começou, talvez, da forma... Poderia ter várias coisas ser corrigidas, se tivesse que começar de novo, mas tem uma importância da gente tentar se esforçar para fazer dar certo, né? E essa semana mesmo eu quero ir lá visitar eles, se der, né? Acho que consigo ir, né? Vou avisar aí se tiver alguém que quiser ir junto, né? Porque eles estão preocupados aí com algumas coisas. Quero ir dar uma corrida ali um dia aí, porque a gente tem a obrigação de fazer essas experiências darem certo, porque senão a gente começa a queimar tudo e dizer que depois fica que não deu, né? Então, se não deu certo, que a culpa seja deles e não nossa, tá? Tá bem? Então, assim, não, a gente tem a obrigação de tentar, claro, dar assistência e acompanhar e passar a experiência que tem em pêssego, que não tem, né, outras propriedades aí. Pessoal, eu acho que é isso, então, da minha parte. Se estendeu, nós estamos aí com 2 horas, mas muito rico, muito valioso, né? E acho que valeu a noite, sim, valeu uma aula também para vocês, né? Para ver pêssego, entender, assim, eu digo para os estudantes, né? Que viram a cultura, estudaram, né, certamente, quando fazem a disciplina lá de temperadas, não tem, né, esse conhecimento talvez mais apropriado, assim, né? Que vão ter por ocasião desses momentos aí que partilham, e se puderem depois, de fato, ao longo do tempo, quem é de Santa Maria, de vez em quando dá uma chegada, uma olhada, por mais que não viva a fruticultura, né? Dá uma fugida, né? Ver como é que eles estão, né? Comprar uns pêssegos quando eles estiverem vendendo. Acho que tudo isso é importante. Tá bem? Se mais alguém quiser falar... Se não tem, pessoal, então, assim, ó, nesta sexta-feira, eu gostaria de fazer outra apresentação de um outro grupo. Da minha parte, eu sugiro que a gente vá fazendo de 1 a 1 para não ficar tão longo e não perder como é que eu vou dizer assim, a riqueza do momento, tá? Então, porque se a gente apresenta um trabalho, eu receio que o segundo já fica aquele negócio do mais cansado. Então, a gente faz e fica leve. Aí a gente vai ter a princípio, a minha viagem aí, nós estamos com problema no visto, não vai sair em outubro. Então, apuramos e corremos à toa, mas só vão saber depois que a gente apura e corre à toa, né? Então, a gente pode ir fazendo isso e fazendo outros encontros aí. Quem é que se dispõe para esta sexta, dos que estão aí? Grupo... Pode ser o outro grupo, Jusceli Companhia Limitada. O Rodrigo parabeniza. Quem cala consente, né, professor? Jaqueline, fala. Pode ser, a Jusceli já disse. Não, é só confirmar mesmo o que a Jusceli falou ali, tá? Pode ser nós. Tá ótimo. O trabalho também está bem estruturado. Então, a gente convida a todos aí para sexta-feira, às 19 horas, nesse bate local. Nos encontramos para ver o trabalho sobre as bananas, né, de São João do Polesne. Já registramos o convite para assistência, né? O Gilberto e o Marcos, se quiserem assistir, estão convidados.
Obrigadão, Guri. Obrigado. Vamos lá. E quinta-feira, então, às 19h30, né, nós vamos fazer nesse horário aí, fica o convite para a questão, e peço assim para vocês nos ajudarem a convidar, né, quem... O pessoal normalmente não faz registro de cultivo sensível, né, é importante fazer, porque numa eventualidade de uma deriva, né, eu acho que não vai dar em nada, mas pelo menos vai mostrar que existe. E principalmente quando os vizinhos forem comprar produtos que atingem os pomares de vocês, né, eles não vão comprar. Tá? Eles vão ser notificados ou vão ter que ter um acompanhamento de um fiscal agropecuário para fazer a aplicação. Então, é fundamental fazer o registro dos cultivos sensíveis, né? Independente, dentro do Rio Grande do Sul, qualquer produtor pode fazer. Tá bem? Isso é bem interessante. Então, às 19h30, vocês vão ver esse rostinho nas telas do YouTube. Um abraço, boa noite e durmam bem. Boa noite. Tudo bem, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.